Olá, pessoal. Aqui novamente, Eliana Priscila Pomeroy. Eu estou aqui para continuar falando sobre aquele assunto que já comecei há algumas semanas, que é sobre a ansiedade e o medo. Eu vou pedir para que você se inscreva no meu canal, curte a minha página e compartilhe o máximo que você puder. Vamos ajudar as pessoas que estão passando por esse vale da ansiedade e do medo. Compartilhe o máximo que você puder, ok? Conto contigo. Ao falar sobre a ansiedade e o medo, se faz necessário falar sobre um assunto que é muito importante: reeditar o filme do inconsciente, trabalhar os papéis da memória. Mas antes eu quero mostrar para vocês algumas bases onde eu tenho estudado para falar com vocês sobre esse assunto. Primeiro é o livro do Dr. Augusto Cury, é esse aqui, né? A Ansiedade. Como enfrentar o mal do século. É um livro muito interessante. Ele abrange, lógico, 12 semanas para mudar uma vida, mas ele vai falar um pouco mais sobre, focando mais na ansiedade. Muito bom livro. Olha, a síndrome do pensamento acelerado. Como e por que a humanidade adoeceu coletivamente, das crianças aos adultos. Eu recomendo esse livro. Um outro livro que eu tenho estudado, muito bom, esse é um livro em inglês, eu não sei se tem no Brasil, mas religue teu cérebro ansioso. Como usar a neurociência do medo para acabar com a ansiedade, o pânico e a preocupação. Então é esse livro, que é a doutora Catherine Pittman. Muito bom livro. Eu estou amando esse livro. Vale a pena. Se você conseguir encontrar, beleza, e conseguir ler, mas peça informações se você precisar. Eu estarei prontamente para te atender. Esses são os dois livros básicos. Tem alguns outros livros que eu tenho estudado. Inclusive, hoje eu vou tocar no assunto que é sobre este outro livro, né? Limpando a tua bagunça mental. Muito interessante. Esse livro provavelmente você vai encontrar em português, que é da doutora Caroline Leaf. Muito bom esse livro. Ela vai focar para reduzir a ansiedade, o estresse e o pensamento tóxico. Muito interessante esse livro. Então, esses livros, mais o Dr. Augusto Cury, têm assim contribuído de forma muito eficiente para a minha preparação desses vídeos para vocês. Então, vamos falar sobre reeditar o filme do inconsciente? Legal, muito bom. Olha, o que é reeditar o filme do inconsciente? Então, vamos voltar às leis do Dr. Augusto Cury, né? As 12 semanas para mudar uma vida. E nesse capítulo, ele vai falar o seguinte, que reeditar o filme do inconsciente é descobrir os fenômenos básicos da caixa de segredos da personalidade, o processo de registro, o arquivamento e utilização das informações da memória. Outro ponto, compreender a formação dos traumas e das zonas de conflitos inconscientes na memória. Outro ponto, compreender o papel da emoção no processo de abertura do território de leitura da memória e na construção das cadeias de pensamento. Outro ponto, usar ferramentas para reeditar o filme do inconsciente, não entulhar a memória de lixo psíquico e social, utilizar processos para expandir a arte de pensar, cultivar o mais importante solo da existência, o solo onde nasce o mundo das ideias e o universo das emoções. Então, para isso, eu vou apresentar 5 etapas para um processo de como podemos reeditar o filme do inconsciente. Veja bem prático, ok? Primeira etapa, coletar, reunir. O que é coletar e reunir? Nessa etapa, envolve abraçar o pensamento tóxico. Abraçar o pensamento tóxico. É o hábito ou o trauma. Então, você vai abraçar o pensamento tóxico, o hábito e o trauma. Abraçar significa reconhecer e enfrentar e aceitar. É uma das etapas mais difíceis. Eu concordo, não é fácil. Porque exigirá que você reconheça, admita
e a experiência do problema, do pensamento ou do sentimento. É neste primeiro passo que muitas pessoas vão na direção oposta. Quer dizer, desistam. Seja por medo ou por culpa, ou por achar que a emoção doentia ou dor, ou a dor ou o pensamento fazem parte da sua identidade. Eu sou essa dor. Eu já sofro há muito tempo, então não tem jeito. Não tem solução. Então, reconheça que suas emoções, pensamentos angustiantes, traumas e experiências negativas no passado não são a sua identidade. Você não é isso. Com certeza, você é muito melhor. Aceite que a dor é algo negociável quando estiver no processo de cura, mas em algum momento ela passará. Lembre-se de que você não está sozinho nessa jornada. Lembre-se também das experiências difíceis que você já superou, apesar do medo ou da incerteza. E o que é mais importante e mais emocionante de tudo é que quanto mais cedo você abraçar os seus fantasmas, você logo verá que a dor, a emoção e os pensamentos doentios serão enfraquecidos. Então você estará no processo de mudança e de cura. Bem, segunda etapa. Etapa é refletir. Então a primeira etapa você abraça, a segunda você vai refletir. Refletir o quê? É o propósito dessa etapa, é você entender o seu comportamento, a sua comunicação e como eles estão relacionados com a forma como você pensa, sente e quando faz escolhas. A origem de suas experiências ou qual é a raiz que causou a sua experiência. O que te será de ajuda nesta segunda etapa será você colocar o seu foco. Veja bem, colocar o seu foco, não no seu comportamento, mas aonde? Nos gatilhos que acionam aquele pensamento ou comportamento. Nesta etapa, será importante você identificar os seus gatilhos. Lembra, na semana passada nós falamos sobre os gatilhos, como eles atuam ali dentro da sua mente, né? Como eles fazem as conexões, vão armando as suas garras nos seus pensamentos, abrindo as janelas doentias, muitas vezes janelas saudáveis, mas aí acontece o que nós sabemos, né? Aquilo vem para fora de uma forma em comportamento. Então, neste momento, é você pensar, você prestar atenção de como esses gatilhos acontecem, focar no gatilho. Bem, terceira etapa. Qual é essa terceira etapa? É escrever. Muito bem, escrever. O que é isso? O ato de escrever faz com que o cérebro produza proteína. Quando genes são ativados pelo seu pensamento, sentimento e escolha. Quando você anota o que está pensando ou sentindo ou escolhendo lá na etapa 2, né? Você está consolidando a memória e adicionando clareza, clareza ao que está pensando, permitindo que você veja melhor a área que precisa ser trabalhada ou desintoxicada, ok? Isto permitirá que você visualize seus pensamentos, trazendo pensamentos suprimidos lá do inconsciente, e tirando para fora e sendo reconceituados. Isso mesmo, que legal! E aí vamos para a quarta etapa, é revisar. Muito bem, quarta etapa é revisar. Revisar. O que é revisar? Para que eu tenho que revisar? Você precisa revisar isso porque verificará novamente o que você escreveu. Leia novamente aquilo que você escreveu. Este será um processo de revisão e edição. Uau! Muito bom! Neste ponto, será verificado padrões em seu pensamento, no seu comportamento. Então, você mudará a base de suas perguntas. Quais perguntas? Aquelas que começam, por quê? Por que eu? Por que aquilo? Ou o quê? O que isso? O que aquilo? Para como e quando?
como e quando. Então, o porquê e o que para como e quando. Este processo permite reconceituar o pensamento tóxico e transformá-lo em um novo hábito de pensamento saudável. Você também será capaz de repensar suas atitudes, reações e em determinados momentos de estresse, por exemplo. Quinta etapa! Muito bem! Você está indo excelente! Quinta etapa! Alcance ativo. O que é o alcance ativo? Essa etapa significa colocar em prática, isso mesmo, pôr em prática tudo que você aprendeu até aqui, na primeira, na segunda, terceira e na quarta etapa. Serão suas ações durante o dia a dia na prática do pensamento reconceituado. Nessa etapa, você poderá declarar em voz alta o que você escreveu, apenas para lembrá-lo do que aprendeu nas etapas anteriores. Aqui requer ação. Você poderá repetir para si mesmo, por exemplo, qual era o meu gatilho? Qual era o meu gatilho? Ou outra pergunta, como eu decido responder agora? Muito bem. E para encerrar, lembre-se, o registro da memória, ele é involuntário. Você não controla, certo? Segundo a emoção, ela determina a qualidade do registro. Terceira, a memória não pode ser deletada. Então, cuidar da memória é cuidar do futuro da qualidade de vida. Decida mudar seu estilo de vida e de seu estresse. E se for estressante, gaste tempo contemplando as pequenas coisas da vida. Liberte sua criatividade, treine colocar seus pensamentos debaixo do seu controle. Dê um choque de lucidez na sua emoção. Ok? Te vejo na próxima semana. Bye, bye!